Então, quem precisa ter acesso a essas informações é o público leigo, né? É quem não tem esse conhecimento. Então, hoje nós vamos falar da votação que vocês fizeram lá, que é sobre as cicatrizes invisíveis, né? Como que isso vai moldar a nossa vida, né? Durante toda a vida. Então, eu quero, como sempre, construir um raciocínio aqui. Sobrar um tempinho, depois se vocês quiserem perguntar, tá bom? Eu espero que faça muito sentido para vocês. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer, de fato, né? Para que a gente tenha mais saúde emocional, né? Para ter um desenvolvimento, uma inteligência emocional maior. Esse termo, cicatrizes invisíveis, ele aparece muito. Diariamente eu ouço ele, né, nos atendimentos na clínica, de uma forma intrínseca, nas dores que as pessoas trazem, das histórias muito marcantes. Então, diariamente eu ouço e lido com muitas cicatrizes invisíveis. E eu gosto de trazer esse termo, né, porque eu acho ele assim bem amplo, porque falar sobre sofrimento, a gente não basta só falar sobre o sofrimento. A gente precisa entender qual é a origem. E não só também veio daqui. Mas a gente precisa também entender, tá bom, mas o que eu faço com isso? Né? O que eu posso fazer para prevenir, né? Para compartilhar com outras pessoas? O que eu posso fazer para me curar de algo que já tem acontecido? Porque não adianta só a gente saber de uma dor, né? Saber de onde isso veio, tá? E agora? Faço o que com isso? Né? Então, eu acredito muito nisso. Principalmente como uma forma de prevenção ou proteção nossa e de outras pessoas. E eu queria começar esse bate-papo compartilhando com vocês um exemplo, claro, né, sem falar nomes, por uma questão de ética. Uma vez atendendo uma paciente minha, chegou num quadro depressivo muito complicado, e ela falou uma frase que me impactou muito, logo no início do tratamento, né? E ela falou para mim assim: Manu, eu queria que a minha depressão sangrasse, porque só assim as pessoas iriam me ver com o mesmo cuidado que elas se compadecem de uma doença física. E aí eu fiquei parada, olhando, e durante muito tempo eu refletindo sobre isso, e isso fez muito sentido. Na hora, aquela frase foi muito pesada, né, naquela sessão, e fez muito sentido para mim, sabe? Por quê? Porque, veja bem, se você chegar para qualquer pessoa e falar que você tem um câncer, você quebrou a perna, sei lá, que você está com alguma questão física, o que vai acontecer? Você vai ser acolhida, você vai ser direcionada para um atendimento médico, as pessoas vão ficar, e aí, já marcou o médico? E aí, quando é que você vai começar o tratamento? Né? Automaticamente, as pessoas ao redor elas vão se solidarizar com você. Mas, quando o assunto é saúde mental, isso não acontece. Você parece que a pessoa sempre precisa de uma desculpa. Como é que está a sua fé, hein? Sua fé tá bem? Será que você não está sendo ingrata? Você é grata pelo que você tem? Será que você está fazendo tudo, lutando tudo que você precisa? Porque as pessoas veem que os motivos para que alguém esteja doente emocionalmente, geralmente são esses questionamentos que fazem parte do imaginário coletivo. Ninguém não, né? Mas ninguém é muita gente. Mas muitas vezes essa pessoa não é acolhida. As pessoas que não têm acesso a essa informação, elas não vão pensar do histórico que essa pessoa tem para poder ter adoecido. Então, hoje eu cuido de muitas pessoas cristãs que lutam por conta da fé,
E porque tem fé e porque confio em Deus, fica aquela cobrança, às vezes um julgo da própria igreja, que a pessoa não pode adoecer emocionalmente, porque você conhece a Deus, porque você tem fé. Assim como fé em qualquer outra crença, isso é cruel, porque a pessoa ela já está carregando uma dor, né? E, por exemplo, se você cair hoje e quebrar a perna, ninguém vai falar assim, não vamos pro emergência não vamos pro hospital não, porque vamos orar, porque você vai ficar boa dessa sua perna. Ah, Manu, será que você não foi displicente? Será que você... Ninguém vai ficar me questionando se eu fui displicente, por que eu caí, ou porque... Não, as pessoas vão pegar, vão me socorrer e vão me levar para emergência, porque eu quebrei a perna, estou com dor. Só que na questão emocional, isso não é uma regra, as coisas não acontecem, infelizmente, desse jeito. Então, eu queria começar trazendo essa reflexão. Eu não sei quantos de nós aqui já viveram isso, né? Ou talvez estejam vivendo essa questão de carregar uma questão emocional e ainda, acima de tudo, esse fardo, né, que as pessoas colocam, porque tem que ter uma justificativa. Para falar de adoecimento mental, tem que ter uma justificativa. Não, você não pode. E aqui eu quero começar trazendo essa reflexão. Nós adoecemos, e eu vou trazer aqui um tripé, explicar para vocês um tripé que colabora para que aconteça esse adoecimento. Tá bom? Sem esse questionamento aí, por que você ficou doente. Então, a partir daqui eu quero que vocês entendam, e aí a gente vai entender um pouco sobre essa questão da importância dessas cicatrizes, né, invisíveis que tem, que a gente traz para a nossa vida, né, desde lá do início da nossa história, tá bom? Então, eu quero muito que vocês saiam daqui com um olhar ampliado quando a gente falar de cicatrizes e de tudo que a gente vai falar sobre adoecimento mental. Então, esse tripé, ele vai começar a gente vai começar a falar sobre a nossa genética, né? Por exemplo, se você olha para um adulto hoje, e eu conheço alguns e eu cuido de alguns, aí a gente tem uma visão superficial dessa pessoa, né? E muitas das vezes a gente pensa assim, essa pessoa, ela tem um bom emprego, aparentemente ela é bonita, ela é bem resolvida, ela tem um relacionamento ok, olha a casa que ela mora, olha o corpo dela, olha isso, olha aquilo, olha os filhos, olha a família. Ela não tem motivo para ser estressada. Ela não tem motivo para ter ansiedade. Ela não tem motivo para ter depressão. Ela não tem motivo para ter pânico. Ela não tem... As pessoas colocam um rótulo e julgam e acham que a gente não tem motivo para adoecer, porque elas fazem uma leitura superficial da vida dessa pessoa, né? O que é diferente na questão física, né? Porque se te verem você quebrar a perna, como eu falei, ou se você chegar com um diagnóstico de uma doença física, essas cobranças, elas não vão acontecer. E, inclusive, isso vem, às vezes, de nós mesmos. Porque muitos de nós trazemos esse preconceito, e eu vejo isso muito na clínica também, porque quando a gente começa a explicar a questão de infância, inúmeras vezes eu falo, Manu, isso já passou, eu não quero, eu vou ter que falar disso, eu vou ter que olhar para isso. Aí eu respondo assim, bem, você vai ter que olhar para isso desde que isso te incomode. Se incomoda, vai ter que olhar, porque nós somos mestres em fugir daquilo que traz um certo desconforto, tá? Só que todos nós trazemos cicatrizes que ninguém vê. Ninguém vê. Às vezes, nem num processo terapêutico eu consigo ver todas as cicatrizes. Às vezes o seu melhor amigo, o seu esposo, a sua esposa, né? Hoje não temos homens, mas quem estiver assistindo, sua esposa, seus filhos, não tem acesso a todas as cicatrizes invisíveis, a todas as dores que a gente traz, levando em consideração que muitas delas estão, inclusive, lá no nosso inconsciente registrado, tá? Então, a gente não pode desconsiderar a vida dessa pessoa. E aí, a gente precisa começar a falar sobre a infância.
Sempre a gente precisa voltar lá, porque lá a gente vai achar muitas coisas, muitas respostas, né? Então, carregamos essas feridas e a gente precisa sim olhar para a nossa infância, porque muitas dessas dores, elas começaram esse registro lá na nossa infância, tá? E muitas das vezes a gente traz esse preconceito. Ah, já passou. Ah, eu não quero olhar. A gente coloca um sorriso no rosto, tentando ser forte o tempo todo, mostrando que vai ficar tudo bem, mas muitas vezes a gente quer esconder até de nós mesmos essas dores que tá ali. E aí a gente tenta encarar como se isso só fosse coisa do passado, ficou para lá, isso não é tão importante. Eu já superei isso, né? Então, eu quero começar a falar sobre essa tríade que pouca gente sabe e ela é muito desconsiderada quando a gente fala de adoecimento mental. Então, o ponto de partida, né? A gente precisa pensar sobre isso para falar sobre saúde mental. Então, esse tripé, né? O primeiro que nós vamos falar é sobre a nossa carga genética. Nós temos uma maior ou menor predisposição a um adoecimento, dependendo sim de uma carga genética. Por exemplo, na minha família, os meus pais são diabéticos, meus tios, eu tenho vários parentes, hoje não, já há alguns anos eu sou diabética, eu faço tratamento. Já existe uma carga genética, isso não quer dizer que porque os meus pais são, né, porque são vivos ainda, tem diabetes que eu vou ter. Não, eu falo isso para os meus filhos. Olhem, se cuidem, porque os seus avós são, eu sou, então existe uma probabilidade genética de que vocês venham a desenvolver. E isso vale também quando a gente vai falar de questões emocionais. A gente precisa pensar sobre isso. Existe uma carga genética que a gente traz, ok? Mas isso não é uma sentença, porque aí a gente tem algo acima da genética, que é o que a gente chama de epigenética, né? E um dia talvez eu explique melhor sobre isso, não sei se vocês já ouviram falar. E aí, esse é o primeiro tripé, tá? Então, quando a gente está falando de um adoecimento mental, desse sofrimento, né? A gente precisa olhar para essa família. Não é só essa criança que está doente, né? Eu hoje não estou com nenhuma criança em atendimento, já atendi filhas, inclusive de amigas minhas, que às vezes chegava e falava assim, mas o meu filho está assim, me ajuda com isso, com isso. Não dá para pegar uma criança e atender uma criança sem olhar para um contexto familiar. Se essa criança está adoecida, certamente quem deveria começar a vir para a terapia para se cuidar são os pais, é esse meio. Só que muitos dos pais não têm esse entendimento, acha que o problema é a criança. E aí a gente vai tratar a criança, mas a gente vai enxugar gelo, porque essa criança vai voltar para um ambiente disfuncional e a probabilidade dela adoecer, dela ficar disfuncional vai ser muito grande, né? Então a gente precisa olhar para todo esse contexto familiar e essa carga que a gente traz. Então, quando eu começo a olhar sobre essa questão do adoecimento, a gente precisa entender a história familiar desse indivíduo. Então, se eu tenho uma família de pessoas muito ansiosas, isso tem uma carga genética. Eu tenho uma chance automática. Por mais perfeita que pareça a minha vida, eu também tenho uma predisposição a ser ansioso. Isso vale para outras condições de saúde mental, como TDAH, depressão, né, e o próprio autismo, tá? Já existem estudos que comprovam isso. Então, existe essa carga genética. E aí, nós vamos falar o segundo pé, né, desse tripé, que é o estilo de vida. E as pessoas acham também que esse estilo de vida é lá, olhando lá no final da linha, né? Ou, eu tenho um ótimo estilo de vida. Eu não fumo, eu não bebo e, eu durmo 8 horas por dia. Né? Quando eu começo a fazer a minha anamnese, começo a perguntar, as pessoas falam muito sobre, eu durmo, mas não, eu faço exercício. Às vezes quando dá, eu faço exercício. Não, isso aí, gente, isso aí é o mínimo. Isso aí a gente está falando de uma pessoa que está fazendo o básico em relação ao estilo de vida. Né? Estilo de vida envolve o quanto eu me sobrecarrego querendo dar conta de tudo. Envolve colocar questões de saúde em segundo plano.
Então, eu vou fazer o meu exercício, a minha atividade, se der. Eu vou fazer um lanche rápido, porque não dá tempo de almoçar. Eu vou dormir 8 horas de segunda a sexta, se eu conseguir, final de semana, porque de segunda a sexta ou no final de semana eu não consigo. Por quê? Porque não chega no final da noite, eu quero relaxar assistindo alguma coisa, eu quero assistir uma série para relaxar. Ou durante a semana eu durmo cedo, mas final de semana eu não quero dormir, eu acho que eu não preciso de um bom sono, porque eu quero ficar até mais tarde, eu quero sair, eu quero para a noitada, para a night, eu quero curtir. Aqui a gente precisa falar de uma coisa, gente. O ser humano é a única espécie que priva o sono de forma voluntária para fazer outras coisas. Muitas das vezes, nós tratamos o sono como um artigo de luxo. E sim, muitas vezes a gente tem um tempo básico para dormir, mas a gente desconsidera isso acreditando que isso é perca de tempo. Vamos abrir um parênteses aqui para a gente falar que isso não eu falo sempre, né, gente? A vida é movimento. E a gente precisa entender isso. Nós vamos viver momentos da vida que nós vamos passar por uma determinada privação de sono. Então, por exemplo, há pouco tempo eu tive com meu irmão internado e várias vezes eu fui dormir no hospital com ele. É uma noite de sono tranquila? Dorme num sofá se você conseguir tirar um cochilo. Ah, não, eu vou ficar aqui, a enfermeira não entra, o pessoal não entra, ninguém me incomoda, que eu preciso tirar as minhas 8 horas de sono. Não, não é assim que acontece. Uma mãe, né, que acabou de ter bebê, ou que está com uma criança pequena, um recém-nascido, vai ter 8 horas de sono? Nem nos melhores sonhos. Então, aí a gente vai falar de questões pontuais. Aqui eu estou trazendo um aparato, né? O ideal é que isso fosse a nossa rotina. Muitas pessoas podem tirar essas horas de sono que o seu corpo precisa, mas elas se privam disso para priorizar uma outra coisa, né? Talvez esse não seja o momento que você está passando, você talvez não está podendo dormir por outras questões, mas que logo que seja possível você consiga se organizar em relação a isso, porque só quem não tem uma noite de sono com qualidade sabe que nós somos nada no dia seguinte, né? E o terceiro tripé, e também é uma coisa que é pouco falada, eu quero muito frisar ele hoje aqui. Talvez você já tenha ouvido falar em algum momento assim, quando se fala muito de saúde emocional, se fala muito nisso, que não importa o que aconteceu com a gente, o que importa é o que a gente faz com o que aconteceu com a gente. Vocês já ouviram essa frase? Alguém falando, às vezes em post nas redes sociais, muitas pessoas às vezes falam isso, né? E aí é que eu quero trazer o terceiro tripé para essa nossa conversa. Por quê? Olha só, vamos pensar juntas. Por que algumas pessoas elas passam por verdadeiras provações e elas continuam ali resilientes? Vamos olhar lá para a galera lá da faixa de Gaza. Aquela pessoa está ali muitas das vezes com um sorriso no rosto, eles já desenvolvem uma resiliência nata. Não sabe nem se vai estar vivo no dia seguinte. E está ali, aparentemente vivendo uma vida com um sorriso no rosto. Aí eu olho para uma pessoa linda, né? Muitas das vezes uma família estruturada, tudo aquilo que a sociedade coloca como um padrão para ser feliz, né? Que está lá no Instagram, bonito, bem-sucedido, tem dinheiro, viaja, e essa pessoa vai e declara para mim que está num quadro de depressão. Por que isso acontece? Por que as pessoas são diferentes? Por que as pessoas são diferentes? Vocês já pensaram sobre isso? Pessoas tão diferentes, com situações tão diferentes, e elas vivem experiências e consequências de formas tão diferentes. E aqui a gente já falou da carga genética, a gente já falou do estilo de vida, e agora a gente vai colocar o terceiro tripé, que é o componente onde a gente vai falar sobre personalidade. Tá? Só que personalidade não é simplesmente o meu jeito de ser. A personalidade, ela tem dois grandes componentes
que as pessoas não desconhecem ou ignoram. O primeiro delas é o seu temperamento. Temperamento é o seu traço de personalidade, você já nasceu com ele. Existem pessoas que são mais extrovertidas, expansivas, gostam de brincar, que onde chega contagiam o ambiente. Essas pessoas, elas nasceram assim, elas não escolheram ser assim, elas são assim. E existem pessoas mais introvertidas, mais reservadas, né? São aquelas pessoas que muitas das vezes, quando elas estão num ambiente com muitas pessoas, elas até parece que têm a energia sugada, elas não dão conta, né? Elas não conseguem ficar assim com toda essa socialização, tá? Isso eu estou falando em questão de temperamento, eu não estou falando em disfuncionalidade em um caso de adoecimento, porque existem algumas situações, alguns quadros, né, de desequilíbrio emocional que a pessoa não quer socializar, a pessoa não quer sair de casa, a pessoa não consegue sair para interagir. Eu não estou falando dessas disfuncionalidades, eu estou falando do temperamento, que a pessoa já nasceu assim. Tá? Então essa é a primeira parte da personalidade, a pessoa já nasceu. É seu, você é assim, você não faz esforço, não tem disfuncionalidade, você é assim, uma característica, você não escolheu, tá? Você simplesmente é. E a nossa personalidade, ela também é moldada pelas experiências que a gente viveu e que a gente foi construindo ao longo da vida. Então, um exemplo muito claro que a gente vai entender muito bem é: você sofreu uma decepção amorosa durante a sua vida. E aí a gente ouve aquela frase, ou a gente fala, ou a gente já falou, ou a gente ouve as pessoas falarem: homem é tudo igual, mulher é tudo interesseira, né? Ou a gente pega uma classe ou uma situação e fala assim: é todo mundo igual. Então, por que a gente faz isso, né? A gente pega e coloca isso tudo, a gente cria um rótulo. E aí eu me fecho para essas novas experiências porque eu me machuquei. Então, isso é uma forma de eu tentar me proteger de novas experiências, tá? Então, a gente está construindo. Vocês estão me acompanhando no meu raciocínio, gente? Até aqui, tá tudo bem? Tá. Ok. Então, a gente está falando da personalidade. Ok. E um dos exemplos de característica de personalidade que mais está ligado ao adoecimento mental é o que a gente chama de neuroticismo. Manu, pelo amor de Deus, que palavra difícil é essa, né? Resumidamente, é uma pessoa que tem traços de neuroticismo, ela tende a ser mais sensível à adversidade. É como se essa pessoa tivesse um sinal, um alarme ligado, que tudo de ruim que acontece, e aí ela vai encarar essa adversidade com muita reatividade. Ela tem dificuldade de enxergar solução dos problemas. O que eu posso fazer nessa situação? É aquela pessoa que vai olhar um copo e esse copo vai estar sempre meio vazio para ela. Mesmo que tenha água, ela nunca vai enxergar, vai estar sempre, né? Por exemplo, tenho aqui esse copo. Algumas pessoas vão olhar e vão achar que ele está meio vazio e outras vão achar que está meio cheio. A pessoa que tem essa característica, ela vai sempre achar que o copo está meio vazio. Ela não consegue enxergar possibilidades, tá? Então, quando a gente para pensar que pessoas elas passam por desafios diferentes e reagem de maneira diferente, então nós vamos lembrar não só da genética, nós vamos lembrar não só do estilo de vida que essa pessoa viveu e vive, mas a gente vai lembrar também de como que essa pessoa interpreta a realidade de vida. Então eu tenho um ipê lindo, é uma árvore que eu acho linda, na porta da minha casa. Então eu acho lindo olhar para aquele ipê florido. Aí eu chego para minha mãe e falo: ai, que linda. Minha mãe vai falar: oh, que raiva desse ipê, olha a sujeira que faz na calçada. Eu acabei de varrer e toda hora isso está sujo. Então, realmente, a vida é sobre a perspectiva de como eu encaro o que está acontecendo. É sobre a lente que eu uso.
Eu sempre falo isso, né? Quem caminha comigo sabe. Qual é a lente que a gente está olhando a vida, as dores, os problemas, né? Muitas das vezes aprendemos a olhar as coisas por uma perspectiva. Nos foi dado uma lente para aprender a olhar a vida, né? E muitas das vezes essa lente está embaçada, não é o nosso grau, está suja e a gente não enxerga muito bem, tá? Então, diante disso, quando a gente pensar, né, em saúde emocional, aí eu queria que vocês lembrassem desse copo. Esse copo somos nós. Então eu já venho carregada com uma quantidade maior ou menor pelo fato da minha genética, que eu não escolhi quem são os meus pais, e você também não. Né? E os meus pais também não escolheram quem são os pais deles. Então já existe uma carga. E aí, eu já tenho uma carga registrada. Então, eu preciso ter, dependendo, né, desse meu copo, eu preciso ter uma goteira menor. Eu preciso que o meu estilo de vida freie essa goteira que cai aqui no copo. Por quê? Porque senão meu copo vai entornar. Eu preciso controlar a quantidade de água que vai cair no meu copo. Né? Um dia desses eu vi até um post, mas eu acabei não salvando, porque eu queria compartilhar, que não dá para um homem esperar, né, aquela mulher princesa que os homens querem, uma mulher princesa, de uma mulher que não teve segurança, que não foi amada, que viveu uma vida. Eu até me vi muito nesse post, né? E eu acabei não salvando. Que não teve isso, que viveu uma vida em estado de alerta em tempo de sobrevivência todo o tempo. Então é aquela história que eu falo do leão, lembra da fera? Tem uma fera, você aprendeu sempre com uma fera diante de você. Então se você tem uma fera diante de você, você tem que sobreviver. Você não vai pensar que você tem que ser feminina, que você tem que se cuidar, que você tem o direito de ter tantas coisas. Não, você só precisa sobreviver. Isso fica como um aprendizado para o teu cérebro. E desconstruir esse aprendizado, muitas vezes, é muito difícil, né? É muito difícil isso, tá? Então, tudo começa lá na nossa infância, porque a gente não escolhe a família que a gente nasceu, né? Mas, a partir do momento que a gente tem acesso à informação, a partir do momento que a gente tem acesso a isso, sim, a partir daí eu posso escrever a minha história de uma forma diferente, né? E a criança, ela não tem essa maturidade, ela não tem essas ferramentas, ela não tem isso. Mas estamos aqui falando entre adultos. Você tem tido acesso a informações que eu tenho compartilhado com vocês, que eu tenho certeza que faz diferença na sua vida. Então, qual é a lente, né? Vamos limpar, vamos tirar, vamos trocar. Né? Será que a gente precisa mesmo usar esse óculos que a gente está usando? Será que a gente pode aprender a olhar as situações, a vida, com uma outra maneira, de uma forma mais leve? Tá? Então, a criança, ela não consegue fazer isso sozinha. Espera aí que tem alguém querendo entrar aqui na reunião. A criança não consegue fazer isso sozinha, tá? Mas nós que estamos aqui, né, mulheres adultas, nós, como adultos, nós temos essa responsabilidade. E um parêntese aqui, inclusive com as nossas crianças, porque as crianças, elas não estão preparadas para se regular emocionalmente. A gente conversou sobre isso, acho que no encontro da semana passada, né, que a gente falou no outro, já não lembro mais, mas que a gente trouxe essa questão das crianças. As crianças, elas não sabem se regular emocionalmente. Então, é nossa responsabilidade nos ajudar. Muitas das vezes, os nossos pais não tiveram esse conhecimento e essa responsabilidade emocional com a gente. Por isso, a gente ficou marcado durante a vida. Mas, a partir do momento que você está tendo acesso a isso, você tem a opção de decidir fazer diferente e se livrar dessas cicatrizes, né, dessas dores que você trouxe durante toda a vida, né? Então, um exercício aqui muito prático, né? Muito prático para a gente fechar essa parte aqui. Às vezes você está vivendo uma situação muito difícil, né? Uma situação ansiosa, um desafio que está diante de você e você fala: eu sou uma burra, eu sou estúpida, eu sou ansiosa, eu faço tudo errado, nada que eu faço, eu não aprendo nada, eu não consigo aprender nada.
Então, você não é o que você pensa e o que você sente, né? Você precisa sair, se olhar o seu pensamento em terceira pessoa e avaliar que pensamento é esse que você está tendo. Esse é um exercício terapêutico, né? Você vai olhar um panorama assim e você vai falar assim: eu estou me sentindo ansiosa. Eu estou me sentindo que eu não estou dando conta, que eu não estou aprendendo. Você não é, você está sentindo. O que você pensa e o que você é não é a mesma coisa, né? Porque a gente pensa e a gente acha que nós somos os nossos pensamentos. E você não é os seus pensamentos. E aí, quando eu comecei a dar aula, fazer os atendimentos, por exemplo, a gente faz aqui hoje, praticamente está todo mundo com as câmerazinhas abertas, mas é muito comum as câmeras fechadas. Às vezes está todo mundo aí, eu não sei o barulho que está aí no ambiente. E assim, eu estou olhando para uma câmera, assim, eu vejo e não vejo vocês. Isso me trazia um pouco de insegurança, porque assim, às vezes a pessoa está conversando com uma pessoa do lado, às vezes a pessoa está rindo, às vezes a pessoa está com uma cara, tipo, não tô nem aí. E aí, eu aqui desse lado, eu penso assim, a Shirley tá com uma cara, acho que a Shirley não tá gostando. Acho que não tá, acho que eu não tô bem, acho que minha performance não tá legal. Nossa, olha a Ana como é que tá. Ih, a Ana riu. Será que eu falei alguma coisa errada? Ih, acho que eles não estão gostando. Ih, acho que não tá bem. Não tô fazendo bem. Ai, essa aula não tá legal, pessoal. Começou. O que que isso vai desencadear, gente? Sabe o que vai desencadear? A minha mente vai acreditar nisso e automaticamente eu vou começar a criar essa catástrofe na minha mente e eu vou começar a ficar nervosa e essa crença vai começar a tomar conta desse momento. Eu vou começar a gaguejar, eu vou começar a ter branco e eu vou cair numa das maiores armadilhas que a gente tem, né? Que na psicologia a gente chama de profecia autoconfirmatória, que é aquela frase assim: eu não falei, eu sabia que eu não ia conseguir. Eu sabia, eu tinha certeza que isso não é para mim. Eu sabia que eu faço tudo errado. Eu não falei, eu não sei fazer nada certo. Eu não falei, eu não sei dar aula. Eu não sei compartilhar conhecimento. Eu sou uma péssima terapeuta, eu sabia, mas eu sabia. Então, quando eu vejo câmera fechada, eu falo assim, a Aline, oi amiga, que bom te ver aqui. A Aline tá com a câmera fechada, porque talvez ela tá fazendo alguma coisa, ou de repente ela tá com uma lingerie lá, assim, né, e ela não quer se exibir. Estudando, com a caneta estudando, tinha que ser. Mas ela quer ouvir um pouquinho e quer dividir a atenção com ela, ela tá priorizando, mesmo que ela esteja ocupada. A Andressa riu porque de repente eu falei alguma coisa engraçada, ou a Andressa lembrou de alguma coisa. Então, se vem um pensamento, eu já dei aula, gente, para mais de 20 pessoas, com todo mundo com a câmera fechada. E eu ficava, meu Deus, né? Não é possível. Assim, não é possível, deve estar muito ruim. E assim, isso gera uma insegurança na gente, sabe? Mas, quando eu aprendo isso, eu falo assim, não, porque senão a minha mente, ela vai criar esse cenário e eu vou perder meu raciocínio, tudo aquilo que eu estudei, vai me dar um branco e eu não vou conseguir compartilhar, e isso vai me dar insegurança, né? Isso leva para o teu trabalho, leva para a tua vida, leva para as suas relações. Às vezes a pessoa está com uma cara que você acha que o que você está falando, ou porque você chegou, às vezes a pessoa está com dor de barriga. Está com dor de cabeça, às vezes está num dia difícil, às vezes perdeu alguém, às vezes está triste, às vezes está sem dinheiro, está preocupada. Não tem nada a ver sobre com você. Só que a gente acha, né, que a gente é o sol dourado, o alecrim dourado, que todo mundo tá girando em torno da gente, e não é sobre isso. Porque senão a tua mente, ela vai te dar motivos para que isso seja real, ela vai confirmar. Tá tudo bem até aqui? E aí, para fechar mesmo aqui, nem apareceu aqui para mim, eu tô com medo do tempo, eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu quero falar sobre trauma. E quando eu estava estudando e rascunhando isso, eu queria muito, eu vou colocar lá no nosso grupo para a gente participar da enquete, eu queria muito bater um papo para trazer uma aula exclusiva de trauma para vocês. Acho que vai ser muito agregador.
baseado pela neurociência, né? Para que a gente pudesse entender de verdade o que é um trauma. Então aqui eu vou rascunhar, falar um pouquinho, né? Esboçar assim para a gente fechar essa questão das cicatrizes invisíveis. Então, quando eu o que é um trauma, gente? Um trauma é quando você vive uma situação que você precisa suportar uma carga emocional maior do que você dá conta. Então, eu não preparei, mas vamos imaginar, todo mundo imaginar, vamos imaginar um gráfico aqui. Tá? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos imaginar um gráfico. Então, o maior trauma que você experimentou está aqui no 4. Se amanhã você viver um trauma, uma situação 3, não é trauma. Porque você já aguentou no 4. Sexta-feira você vai ser assaltado. Gente, um exemplo, tá? Um assalto. Você nunca foi assaltado, arma na cara. Esse nível vai para onde? Lá para cima. É algo que é maior, tem uma carga emocional maior que o seu sistema nervoso consegue suportar. Aí vem a pancada. É trauma. Aí elevou o trauma para lá. Né? Por isso que muitas de nós estamos com trauma muito lá em cima, né? Tipo assim, já não é mais qualquer traumazinho que está desestabilizando a gente, porque a gente já subiu o nível dos traumas, não é verdade? Tipo assim, isso aqui eu já lidei, isso aqui meu sistema nervoso já conhece. Eu vou chorar, vou gritar, mas eu vou conseguir me regular. Gente, por que as crianças choram tanto? Por que as crianças se traumatizam tanto? Porque essa resistência é baixa na infância. Ah, que palhaçada! Vocês acreditam que um tombo de bicicleta para algumas pessoas foi um trauma que ela carregou para a vida toda? Você olha daqui de cima porque isso para você não foi trauma. Mas para essa criança que não tinha essa resistência emocional, aquilo ali foi um trauma. Ela paralisou, ela parou de andar de bicicleta e na vida adulta ela ainda não andou de bicicleta por causa de um trauma lá da infância. Porque aquilo ali foi mais do que ela conseguia suportar, mais do que o sistema nervoso, ok? Só um esboçozinho, mas uma outra aula a gente conversa mais sobre essa questão do trauma. Então eu queria falar sobre trauma porque quando a gente vai experimentar trauma na nossa vida? Eu vivo trauma quando eu vivo negligência, tá? E aí essa negligência traz uma carga, traz um impacto para o meu sistema nervoso maior do que eu consigo suportar. Então, vamos voltar aqui para o nosso copinho. Se eu tacar uma bolinha de papel nesse copo, eu vou quebrar ele? Sim ou não? Não. Ele tem resistência para suportar. Agora, se eu for ali pegar um porrete, um martelo e der nesse copo, ele vai quebrar? Vai. Porque o impacto que esse copo vai sofrer é maior do que ele consegue suportar. Então, os traumas que você viveu na sua vida foi isso. Foi um impacto emocional que veio sobre a sua vida maior do que você conseguiu lidar, maior do que o seu sistema nervoso estava preparado para isso. E a negligência, ela é essa pedra que vem aqui contra o copo e muitas das vezes vai destruir. É essa força, né? Negligência. E isso nem sempre é só quando acontece com você, tá? Então, olha só. Para você viver um trauma, não precisa ser só algo que aconteceu com você. Mães que descobrem filhos que foram abusados. O abuso não foi com ela, mas ela, quando descobre aquilo ali, para algumas mães, né, a grande maioria, aquilo ali vai ser um trauma para ela também. Uma mãe que perde um filho, não foi ela que morreu, mas aquilo ali para ela é um trauma. É algo que não foi com ela, mas
impactou diretamente nela. Na época da Covid, a gente viu muito isso. Médicos que estavam, né? Não só médico, todo o pessoal da saúde, tá aí minha amiga linda, que é enfermeira, que sofreram muito. E quantos adoeceram com estresse pós-traumático, né? Porque eles estavam diretamente inseridos naquele contexto de um alto índice de estresse, né? Expostos a trauma. Policiais militares que estão ali no combate todos os dias, são pessoas... Eu, na época da faculdade, eu me lembro que uma vez a gente fez um trabalho, que isso não é divulgado, mas uma das forças que existe o maior índice de atentado à vida é o bombeiro. Por quê? Porque eles estão diariamente ali expostos com a dor, no limite da vida e da morte. E muitas das vezes da morte, né? Porque já chegam já na morte. Então, é uma farda que eles trazem um alto índice, um impacto de trauma, né? E muitos nem têm um acompanhamento assim, psicológico e adoecem por conta disso, por estarem expostos diretamente. Então, assim, não aconteceu com eles, mas está nesse contexto que eles são diretamente expostos a isso, tá? Então, essa questão do trauma. E outra coisa, a gente vai falar sobre abusos também, que necessariamente não é só sobre abuso sexual, né, que a gente fala muito, mas existe um abuso físico, existe aquela galera que fala, eu apanhei e não morri, né, mas o apanhar é um tipo de abuso, né, o bater, no caso, é um tipo de abuso físico, sim, e existe também um tipo de abuso psicológico, né, onde você vai minar a capacidade daquela pessoa de se sentir. Né? É um abuso muito sutil, né? Muito sutil. Existem casos assim, gente, lembrando que eu vou dar um exemplo aqui, você pode falar, mas não acredito que isso aconteça, isso é palhaçada. Não, não é palhaçada. Cada um vai reagir de um jeito, lembra? Então, por exemplo, aquele marido que fala para aquela mulher assim, você não precisa estudar, você não vai conseguir. Eu acho que você nem deveria vestir essa roupa, porque essa roupa você não fica bem com ela. A mulher fala pro marido assim, eu já vi isso, nem adianta se arrumar, porque você não vai ficar bonito mesmo. Né? Uma mãe que fala, uma figura de autoridade que fala, né, para uma criança que fala, você não vai conseguir, você não vai ser ninguém na vida. Isso é um tipo de um abuso psicológico, que muitas pessoas vão trazer essa dor para a vida, porque vai estar além aqui desse nosso gráficozinho, sabe? É a pedrada, é a martelada, é o baque emocional que vem, além do que aquela pessoa dá conta de assimilar, do que o sistema nervoso daquela pessoa consegue digerir, tá? Então eu queria a gente fechar falando sobre negligência, mas também sobre superproteção. E aí, enquanto eu estou falando aqui, lembra, a gente está falando, o tema do nosso bate-papo é cicatrizes invisíveis que moldam a nossa vida. Sobre tudo isso que eu falei aqui, que é conhecimento e conhecimento é poder, que eu estou compartilhando com vocês, vai refletindo na sua vida. Porque não é para você olhar para o seu marido, para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, é para você olhar para você. O que desse conhecimento está fazendo sentido e você vai aplicar na sua vida, para você limpar a sua lente, tirar a sua lente, trocar essa lente, para você se entender nesse processo que é tão libertador. Então a gente vai falar sobre negligência, né? Que são essas situações da vida onde muitas das vezes fomos negligenciados pelos que deveriam cuidar, zelar, proteger. Então, porque faltou proteção dessas pessoas que deveriam nos proteger enquanto criança, então houve sim uma negligência. Mas eu queria também falar da superproteção. Por quê? Manu, superproteção causa adoecimento? Causa. E aí a gente vai entrar, que também é um outro tema que a gente poderia um outro dia ter um papo, que é sobre apego. Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem isso, né? Existem alguns tipos de apego.
Então, basicamente, eu vou citar rapidinho o que seria o apego seguro. O que é o apego seguro? O apego seguro é aquela criança que, quando fala em apego, a gente associa uma coisa pejorativa. Ah, é grudento. Ah, não. Né? Ah, é dependente. Não, não é só. O apego seguro é aquela criança que ela vai brincar, ela vai cair, ela vai se machucar e ela sabe que tem a segurança de um responsável, do pai, da mãe, que se ela cair, ela tá ali brincando, mas ela sabe que tem o porto seguro dela, né? Não é uma coisa pejorativa, não é ruim, não, ela não é dependente. A disfuncionalidade disso é o apego ansioso. É aquela criança que vai para a escola e não é a criança normal, porque criança, quando entra na idade escolar, ela chora, tanto é que tem semana de adaptação, né? Porque a criança tem essa dificuldade. Mas é a criança que vai ter crise de ansiedade, que vai ter diarreia, que vai estar totalmente disfuncional. Vai estar ali no desequilíbrio, é um outro tipo de apego, tá? E tem também o apego seguro, o apego ansioso e o apego... Peraí. Apego seguro, apego ansioso. Deu branco. Apego seguro, tem um outro que agora eu esqueci. Falhou aqui me falhou. Mas eu vou lembrar. E aí, o que isso tem a ver? Gente, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Alguém já falou, já ouviu essa frase? E erro, nós somos quem somos hoje por conta dos nossos erros e acertos. Então, hoje, existe muitas crianças que estão adoecendo, né, adolescentes, sem limites, porque os pais tiveram, talvez, os pais opressores, né, lá um excesso, então agora os filhos não têm limite nenhum, porque eles não querem que os filhos passem. Nós somos o resultado da nossa história. Só se você pegar um adulto saudável, você não vai encontrar um que vai te dizer assim: eu fui criado sem limite e isso para mim foi incrível. Só quem quer viver sem limite é adolescente. Só. Eles estão nessa fase, né? Eles não são criança, eles não são adulto, eles querem afrontar, eles querem romper mesmo os limites. Agora, se você pegar um adulto saudável emocionalmente, ele não vai te dizer que foi criado sem limite e achou incrível, não vai. Você vai pegar um adulto saudável e vai falar assim: eu dou graças a Deus que meus pais me deram limites. Então, a gente precisa entender que muitas dessas cicatrizes invisíveis que a gente vai trazer, e a gente vem trazendo durante a nossa vida, ela está relacionada à negligência que aconteceu lá na infância ou a uma superproteção. Eu não sei se algumas de nós aqui viveu superproteção. Não é o meu caso. Mas eu conheço pessoas lido com pessoas que viveram essa superproteção. E os pais acham que estão fazendo bem. Então, assim, eu não quero que meu filho seja frustrado. Se ele tirou nota baixa, eu vou lá na escola tomar satisfação com a professora porque que ele tirou essa nota. Se brigou com um coleguinha ou alguma coisa, eu vou lá falar com o pai dos coleguinhas porque que bateu no meu filho. E aí essa criança ela vai crescendo dentro dessa bolha de superproteção, não desenvolvendo maturidade para lidar com as dores da vida, com os desafetos da vida. Porque os pais esquecem que eles vão crescer e isso não é bom. Por quê? Porque essa criança não está, né? Criança e adolescente, enfim, e tem até adultos assim, infelizmente, o sistema nervoso não está sendo desenvolvido para aprender a lidar. Qualquer coisa vai traumatizar.
Qualquer coisa vai traumatizar, vai ser muito grande. Por quê? Porque não tem essa resistência emocional de ser treinada, de ser exposta para poder entender que vão existir esses estressores externos. Gente, a vida é real, a vida é isso aí, a gente vai precisar lidar com isso. Então, tanto a negligência é patológica, como a superproteção também é. Né? Então é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola para ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, só por aqui eu queria abrir para vocês falarem também um pouquinho. Então é isso, gente. Falar sobre cicatrizes invisíveis deixar essa mensagem final para vocês, sabe? Sempre dá para mudar. Manu, você está falando isso porque você não conhece a minha história. Você também não conhece a minha. O nosso cérebro, ele é plástico, ele é incrível. Deus nos fez assim, com um cérebro incrível. Eu já falei para vocês sobre a capacidade que o nosso cérebro tem de aprender coisas novas. Até há uns anos atrás, você acreditava que um neurônio morreu, acabou, que você com uma certa idade não aprendia mais nada. Isso já foi por terra, a neurociência já comprova. Neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de fazer novas conexões e aprender coisas novas. Então, a gente tem que olhar para o nosso passado, mas entender que ele não vai definir o nosso futuro. Por mais difícil que esse passado tenha sido, por mais difícil que a nossa trajetória tenha sido, sempre nós vamos ter oportunidade de melhorar, de aprender coisas novas. A gente precisa projetar a nossa mente para a ideia de novas oportunidades. O que eu posso fazer para me desenvolver? O que eu posso aprender? Qual foi a última vez que você aprendeu uma coisa nova? Eu quero te desafiar todo dia você aprender uma coisa nova, nem que seja uma palavra, que agora ninguém usa mais dicionário. Era da minha época que a gente tinha que levar dicionário para a escola. Talvez você não tenha um dicionário, mas você tem aí, nas suas mãos, a internet, um celular. Bota aí no Google e aprende, bota aí um dicionário online, vai lá e procura uma palavra que você não sabe o que significa, que você nunca ouviu, vai aprender uma coisa nova. O que daqui dessa conversa hoje é novo para você? Tem alguma coisa nova que vai se aprofundar nesse assunto? Ah, a Manu falou uma palavra lá que eu não sei o que é. Eu vou pesquisar bem o que é isso. Eu quero. A Manu falou isso, achei interessante. Eu vou tentar saber um pouco mais sobre isso. Qual a última vez que você leu uma frase de Manu, a minha vida é muito corrida, eu não consigo ler. Sim, eu sei. Todos nós temos, mas aquilo que você, se você se dispuser, você vai, nem que seja ouvir um podcast trabalhando. Bota um podcast de um assunto que você gosta de ouvir, nem que seja culinária, e vai aprender uma receita nova. O que você gosta de fazer? Começa pelo que é mais fácil para você. Qual a última vez que você aprendeu uma coisa nova? Aqui hoje, você aprendeu alguma coisa nova? E quais são essas cicatrizes que você trouxe? Você não precisa ficar carregando isso a vida toda, sangrando. Gente, cicatriz, eu já falei para vocês, eu tenho algumas pelo corpo. Essa aqui foi uma cirurgia 2 anos atrás que eu fiz. Eu olho, não sangra mais como sangrou quando eu saí do pós-cirúrgico, com ponto, com dor. Não, é só uma cicatriz. Se sangra, se dói, não é cicatriz, ainda é uma ferida. E aí a gente precisa pedir ajuda, porque muitas vezes a gente não vai conseguir, é o que eu falo, peça ajuda, vai fazer terapia, vai buscar autoconhecimento, vai cuidar de você, vai ler sobre coisas que vão te fazer bem, vai aprender coisas novas, vai investir na sua vida. A Lu, cadê a Lu? A Lu acho que saiu. Eu ia falar dela. Ah, tá ali, né? A Lu é um orgulho, né?
o meu orgulho. Lu conheci a Lu num momento muito difícil. Eu sempre gosto de falar, né, sem querer expor, mas assim, me enche de orgulho, né? Não saía de casa, um dia me mandou uma foto numa trilha, né? Lu começou a fazer faculdade. Ah, mas a vida dela é fácil. Não, você não sabe a rotina, a vida dela, você não sabe os desafios que ela ainda tem, que ela enfrenta. Mas ela tá vencendo, e ela tá se esforçando, e ela tá aprendendo coisa nova. E ela talvez chega na faculdade, vai ter um monte de garotinha com a cabeça fresca lá. Não que ela não seja garotinha, que ela é linda, mas assim, não, já passei dos 30, acho que eu não vou mais para a faculdade, não. Ei, entende que a gente pode mudar essa nossa lente, a gente deve se desafiar, tá bom? Era isso, a gente tem aqui alguns minutinhos. Vou abrir o grupo para a gente conversar lá um pouquinho, se vocês quiserem, é claro. E vou preparar a enquete para a semana que vem, tá bom? Do qual vai ser o nosso bate-papo. Se vocês quiserem... eu queria que alguém fizesse um print aí, gente, por favor, porque vocês sabem que eu sou a rainha de esquecer o print. Alguém pode fazer um print nosso e depois me mandar? Quem vai fazer? Alguém pode? Alguém fez? Fez, Andressa? Obrigada, amiga. Depois me manda. Gente, obrigada pela presença de vocês. Estou tentando gravar, depois eu vou disponibilizar isso lá no canal também, se vocês quiserem compartilhar. Vou abrir lá o grupo para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Se vocês quiserem dar um pulo lá no grupo. E para a semana eu vou abrir a enquete. O exercício dessa semana, eu não sei se vocês fizeram o do perdão, fizeram o outro que eu coloquei. Mas o exercício vai ser um link de um vídeo que tem meu do YouTube, que é um exercício de criança ferida, de criança interior. Eu vou colocar esse link, que tá lá, um vídeo do meu canal, e eu queria muito que vocês fizessem isso como exercício desse nosso encontro de hoje. Tá? Quando você começar a ouvir o vídeo, tem todas as minhas orientações lá, para vocês poderem fazer. Combinado? Obrigada, gente. Um beijo grande no coração de vocês. Muito obrigada pela presença e até semana que vem. Tchau, tchau.